Nós éramos pecadores porque vivíamos pecando. Mas ainda continuamos um pecador? Sim ou não? Sim. Lá em 1 João 1, 8 e 9, diz que se a gente segue no pecado, a gente é mentiroso. Então a gente é pecador. Porém, como foi lido aqui nos jogos, a maldição da lei do pecado não está mais sobre nós. Que maldição é essa, irmão? A morte. Que morte é essa? Morte espiritual. A Bíblia trata da morte física, porque a morte física é apenas não é o fim. A morte física para o crente, ela não é o final, ela é o início de uma outra vida. Uma vida agora em Cristo, sendo que na presença. Aleluia, Deus. Ou seja, morreu por Cristo, a alma vai ao encontro do Criador. Aleluia. Agora nós estamos mais debaixo da lei do pecado. Aonde abundou o pecado, o nosso corpo abundou o pecado. Porém, a graça de Deus foi maior do que o nosso pecado. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o crente pode até ser pecador, mas ele não pode ser viver na vida, viver pecando. Meu João, na carta de João, ele diz que há uma diferença entre o Espírito de Deus, eu diminuo o diabo, para Deus Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do diabo é aquele que vive pecando. O Espírito de Deus são aqueles que não vivem pecando, podem até pecar, porque estão sob uma natureza, se podemos compreender. Mas ele não pode viver uma vida de pecado. Aleluia. Vida de adultério, vida de mentira. Ele não pode viver uma vida de outros pecados mais complicados da vida do ser humano. Aqueles pecados que diz Paulo, que eles não serão o reino de Deus. São esses pecados que o apóstolo Paulo está tratando, dizendo: olha, o crente que é nascido de Deus, ele não pode viver nesta vida pecando esses pecados. Ele fica fazendo. A justificação é a primeira coisa que acontece quando um pecador sai dos seus pecados. Nós somos justificados por Jesus. Agora, por mais que o mundo lá fora diga: mas você está aí, era isso, era aquilo, era outro. Não é o mundo que justifica, não é o pastor que justifica. Quem justifica quem é? Jesus. Ele é o justificador. Oh, glória. Ele nos justifica. Verdade. Agora, se ele nos justifica, quem é o justificador que nos condenar? Aí é o primeiro processo, justificação. Depois da justificação, acontece o segundo, que agora é a santificação. Eita glória. Aí a santificação é um processo longo que vai até o final da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Começou no dia do Senhor Jesus. E daí em diante, como disse Paulo, olha o meu processo. Aquele que roubava, não vai roubar mais. É o processo de educação. É o famoso pecado. Então, começando com o jovem, a Deus é bom. Quinta-feira, cai as 3, 4 demorar na igreja, eita, o Senhor é passado. O mesmo camarada que foi liberto daquele culto, no outro dia estava praticando a mesma coisa. Então, hoje eu entendo que ele não foi liberto. Ele foi liberto do Espírito de Deus.
Mas os seus pecados não. Então ele ainda é um homem aprisionado. Aleluia. Porque o pecado aponta para a exclusão dele na vida do homem. Sabe por que está falando ali na vida do crente, santificado pela palavra? Porque a palavra é dele. Aleluia. Mas a partir do momento que ele abandona a palavra de Deus, Aleluia. porque o pecado da legalidade do pecado. Glória a Deus. A santidade da legalidade do Espírito Santo operar. É diferente. Aleluia. Não é assim? Já disse que quando o Senhor veio, ele limpa a casa. Mas também. Glória a Deus. Porque mais Jesus sai, daí aqueles grandes demônios saiu, a vida mais séria. A luta vai ser maior. Então, Aleluia. a santificação é um processo. Primeiro, a santificação. Depois dela, começa a santificação. É o processo que começa quando eu dobro o joelho e vou até o final da minha vida. Até morrer ou ressuscitar. Aleluia. Eu tenho que continuar. Glória a Deus. Esse é as minhas fraquezas. Eu peço hoje, mas amanhã eu aprendo. Porque no princípio do aprendizado é o erro. Geralmente a gente aprende a errar. Dificilmente você acerta primeiro. Primeiro você erra. Depois você acerta. Oh, glória. É verdade. Aleluia. E é dos nossos erros. A Bíblia diz assim, Apocalipse 21, ele fala assim, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras da onde? O sangue do Cordeiro. Ali está a outra santificação. É do sangue. Mas Glória. ela começa pela palavra. Provérbios diz assim, olha, a vida daquele que serve a Deus, ela é como a aurora. Glória a Deus. É escuro, daqui a pouco parece que ele diz, lá no começo, de repente vai amanhecendo, e a vida até se tornar dia perfeito. Assim é a vida, Aleluia. é o processo. Glória a Deus. Quer ver um exemplo? Faça uma reflexão aí. Se hoje você é mais crente do que você era. Glória a Deus. Tudo falando da questão de mudança. Muita coisa que você fazer com essa fé, você já faz hoje? Não. Que é isso, irmão? Santificação do processo. Aleluia. Agora, se você vê como a sua vida não tivesse mudado, é quando o crente passa 10 anos e continua fazendo a mesma coisa. E não mudou nada. Sabe o que é isso? Aleluia. Saúl rejeitou a palavra. Aí Samuel foi orar para Saúl, o Senhor disse, Samuel, não adianta nem orar. Porque eu já rejeitei. Porque ele rejeitou a minha palavra. Crente que rejeita a palavra. Aleluia. Ele está se rejeitando de Cristo. Aleluia. A gente diz assim, chegou, enquanto amo a tua lei. Que era Davi, um pecador de nós. Glória. Cometeu os pecados mais terríveis diante de Deus, que era o pecado. E ainda, com consequências mais dolorosas. Mas Deus disse, o homem segundo o meu coração. Agora você não sabe o 119. Davi louvou a Deus pela palavra. Aleluia. Nunca a tua palavra é preciosa, a tua palavra é excelente, a tua palavra é machucura, o ouro ressuscitado. Quando eu falei, rios de lágrimas descem do teu rosto, porque os homens são guardas da tua palavra. Eita glória. Jejum é toda semana. Mas já vi que ele se sentava nas praças para acusar o dono.
Diz a Bíblia que ele ia mandar os cegos, porque eles eram guias cegos. A gente olhou para eles assim, você só parece ser tudo calado. Já viu que está uma empresa? É muito bonito casal, né? Eles todos, aquela coisa toda. Mas por dentro é o quê? Defunto. Oh, glória, é verdade. Para Deus ele serve. Aleluia. Que é a hipocrisia. Aleluia. Aleluia, Senhor. A hipocrisia é mau cheiro na nariz de Deus. Eu não suporto hipócrita. Que é isso, irmão? São pessoas que se encontram, se acham um grau de santidade. E quando vê o outro irmão pecar, ele não estica a mão. Ele não estica a mão. O que é que ele faz? Ele acusa. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmão, em Gálatas, um versículo que o governo da minha cabeça é bem pesado. Porque quando a palavra nos confronta, às vezes quer se esconder dela. Diz a Bíblia que Deus o exaltou soberanamente, porque ele arrancou a coroa de glória, o prêmio do destino, Aleluia, Senhor. está para aquele que vai até o final com a cruz. Glória a Deus. Aquele que não abandona. Por quê? Porque a natureza adâmica, ela não quer deixar de mentir. Ela acha gostoso enganar os outros. Ela acha satisfatório para a vingança. Adulterar, o homem ter uma coisa pessoal. Ele acha saboroso, porque o pecado de início é saboroso. No final da vida é caminho de inferno. Está lá em Provérbios, capítulo 16. O final é o que serve para ele. O começo é mel, o final é mel. Aleluia. A nossa natureza adâmica, ela quer praticar pecado. Qual é a nossa maior dificuldade hoje? Cada um tem dificuldade, mas isso é muito grande. É quando na oração. Porque, por exemplo, de manhã começa o dia, qual a primeira coisa que ensinamos? Comprar o pão, encher a barriga, Aleluia. café, pão, farinha, ovo, sei lá, não é assim? E trabalhar. Glória a Deus. No final da tarde, eu não vou fazer no dia a dia. Quando aparece no outro dia, pela coisa estranha, de novo. A Deus, fez nosso corpo, nossa carne, e só parte para o material. Às vezes a nossa alma está morrendo por dentro. Por quê? Porque a oração ela tem que fazer parte da nossa vida. Aleluia. Ela faz parte também do processo de santificação. Começa com a palavra. Aí, na sequência, o crente em santificado de obra. Aleluia. Porque mesmo em santificação, ele continua necessitado de pecado. Mesmo santificado, ele precisa lá. Vivos. Processo de santificação. Igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. E nós estamos caminhando. Aleluia. Todo caminho. Todo mundo tem essa cruz. Quem quiser ver a cruz vida é isso assim. O negócio dessa igreja faz parte do processo de santificação. Espero que daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, nós não sejamos os mesmos coisas. Aleluia, Senhor. Mais diferentes. Aleluia. Não superior a ninguém, Oh, glória. nem melhor do que ninguém, mas devemos ser diferentes.
Alguém tem que olhar e dizer assim, mas aquele irmão e aquela irmã, 10 anos, ela é isso. Significa que Jesus está na sua vida. Significa que você está sendo santificado. Porque a palavra está me santificando. Você está sendo, como você ouve, você se examina. Eita, Você vai dizer um pouco mais. Aleluia. aleluia. Tua palavra agora, você está na luz. E quem caminha na luz, não tropeça dentro da Glória palavra. a Deus. Quem caminha na luz, não tropeça. E quem está na luz e pratica a palavra da verdade da vida, ele agora é Oh, glória a Deus. filho de Deus. Mas quem Oh, glória. pecando, diz a Bíblia, não está na luz. E ele é considerado na Bíblia como filho do diabo. Vamos apresentar a palavra que é verdade. Principalmente a parte de Deus. Eu também aprendi. Cada vez que eu falo com ela, eu falo comigo. Porque o Senhor da paz vai ver comigo. Glória a Deus. Eu estou me examinando. Tudo que eu falo aqui, eu estou me examinando. Aleluia, Deus. Porque é antiético pegar uma coisa sem medir. Aleluia. Eu pegar o que eu podia. A palavra de Deus é um passo para Glória. pegar o que eu podia. E era condizendo o que eu podia. Então, nessa noite, nós vamos orar ao Senhor, para que Deus nos ajudar nas nossas vidas. Nos fortalecer. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Bendito Deus, irmão. Oh, grande Deus. Pai, Meu Deus. muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Vocês têm falado no meu coração. Ensinamento, Senhor, Pai. Eu creio que vai nas nossas vidas, Pai. Até a tua volta. Meu Deus querido, que às vezes a cruz se torna sempre cada um de nós, Senhor. sei que muitas das vezes Oh, parece Espírito impossível, de Deus. mas a tua palavra diz, Senhor, que as coisas Aleluia. impossíveis pertencem a ti. E Aleluia. nessa noite, Pai, quero ver a tua Oh, glória a Deus. fortalece o teu povo. Pai querido, santo, os irmãos, Senhor, que se sentem, Pai querido, muitas das vezes, Aleluia. sem desejo, sem vontade, Senhor, para vir para casa. Meu Deus. Pai querido, mas que teu Espírito Santo, Senhor, agora venha trabalhar no seu coração. Aleluia. E que venha, Senhor, meu Deus, encorajar, fortalecer, Eita, que bom. firmar os seus passos, Senhor, Eita, para que não venha se desviar. Aleluia. Aleluia. Senhor da glória, a tua palavra diz, Glória a Senhor, Deus. que nada nos separará do amor de Deus. Verdade, meu Deus. Nada, Senhor, Meu nos separará do teu grande amor. Oh, Pai glória. querido Santo, por isso, Oh, sempre meu todos Deus. nessa verdade, nos ensina pelo caminho, para que a verdade, Senhor, venha nos libertar o nosso interior, Pai querido Santo, para que possamos andar na luz, a luz da verdade. Oh, Deus. Pai querido Santo, e assim o Oh, Senhor abençoa aqueles que o Senhor agora estão enfermos, que o Senhor nesta madrugada, Senhor Deus, que amanhã no dia, Senhor, ele vai estar, Senhor, curados, meu Pai querido, tanto na sua alma, quanto no seu corpo físico, Pai Pai querido Santo, e assim eu te peço nesta noite, Senhor, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.